Olá pessoal, hoje daremos início à nossa aula 6 de comandos elétricos. Falaremos sobre partida estrela triângulo. Porém, para compreender melhor, precisamos ter duas referências. Na aula de máquinas, nesta semana, vai ser falado, ou já foi, dependendo da posição da aula de vocês, sobre motores e suas ligações, seus fechamentos. Lá falaremos sobre o fechamento estrela e o fechamento triângulo. Então é muito importante que anteceda esta aula de comandos. Ao iniciar esta aula, vamos falar um pouco sobre os temporizadores. Então, é importante saber os fechamentos e também saber um pouco sobre temporizador, para que na hora que a gente for apresentar o diagrama de comando, fique bem mais claro para vocês. Então vamos lá, o que temos aqui? Temos dois diagramas, mais para testar os relés temporizadores. Esses testes vão ser feitos para que vocês compreendam como eles funcionam. Então aqui nós temos, de um lado, do lado esquerdo, eu tenho apenas um temporizador. Essa simbologia KT1, esse X ao lado aqui da nossa bobina, isso aqui simboliza um temporizador. Então todas as vezes que vocês verem dessa forma, vocês vão compreender que é um temporizador. E aí temos o disjuntor acima, apenas uma lâmpada e o seu contato. Esse contato é um contato reversível. Contato de quem? Contato do temporizador. Perceba que sempre que a gente vê o nome KT1, aonde tiver KT1 com o mesmo nome, significa que é um contato elétrico referente a essa bobina, no caso é uma bobina de um temporizador. Então eu tenho um contato reversível por quê? Se a gente olhar aqui, ó, 15 e 16 é um contato fechado. O 16 não está ligado em nada. E o 15 e 18 é um contato aberto. Está ligado na lâmpada. Ou seja, como que vai funcionar? Esse temporizador vai contar um tempo. Após um tempo, ele vai movimentar esse contato, acionando a lâmpada. Então, basicamente, o nome dele é a sua própria função. Como que funciona? É só energizar a bobina. Qual que é o valor de tensão da bobina? Neste caso, no nosso diagrama aqui, é um valor de tensão de 220 volts. Poderia ser uma tensão de 24 volts, 110, vai depender muito da aplicação. E deste lado a gente vai ter dois temporizadores trabalhando de forma cíclica. Mas vamos por partes. Vamos entender o funcionamento de um temporizador. Vou ligar o simulador. Vou energizar Q1. Perceba que eu já energizei a bobina do temporizador. E está contando. Contou 3 segundos, perceba que ele movimentou o seu contato elétrico. Passou do contato fechado, o contato aberto, ou seja, ele abriu o que estava fechado e fechou o que estava aberto. Acionou essa lâmpada para sinalizar que houve uma contagem. Nesse caso, nesse circuito, eu não tenho botão desliga, não tenho botão liga, então eu só tenho o disjuntor só para testar. Aí eu desligo o disjuntor, desenergizei a bobina do temporizador. Aí ele volta o seu contato à posição origem. Para mim iniciar novamente, eu preciso ligar o disjuntor. Liguei o disjuntor, vai contar-se 3 segundos, observe aqui. O contato vai movimentar. Liguei o meu relé temporizador, foi energizado, contou um tempo, acionou o seu contato. E esse contato permanece ligado enquanto essa bobina A1 e A2 tiver tensão. Perceba que nós temos tensão aqui, ó, no ponto dela. Então eu vou desligar. Desliguei aqui. Aí vamos lá para o circuito da direita, acionamento cíclico. Eu tenho o disjuntor, 2 temporizadores. Vamos perceber, eu vou ligar, vocês vão ver como vai funcionar, eu já explico ele.
Então vamos lá, como que está funcionando esse circuito? Se a gente observar, ele está ciclando. Eu vou desligar ele e vamos iniciar para a gente entender. Inicio, ele energiza a bobina desse temporizador, a lâmpada verde está indicando. Após ele contar, ele vai movimentar esse contato. Percebam, KT1, KT1. Movimenta aqui, corta essa primeira lâmpada e aciona a outra. E ao mesmo tempo que ele aciona esta outra lâmpada, ele também aciona o segundo temporizador. Vamos observar. Moveu, acionou o outro temporizador. Este outro temporizador vai contar também 3 segundos e vai acionar aqui. Quando ele aciona, ele interrompe a bobina desse temporizador, automaticamente interrompe aqui também, volta à posição. Ele começa a contar novamente. Então perceba que ele fica nesse ciclo. KT1, moveu. Acionou KT2, KT2 corta KT1 e KT1 automaticamente corta o KT2. Então eles trabalham um cortando o outro. Isso vai indicando o quê? Uma temporização de cada lâmpada em 3 segundos. Essa lâmpada acesa 3 segundos, essa outra acesa 3 segundos. Ok? Então, de repente, o temporizador aí poderia até servir para a gente usar e montar um semáforo, um pequeno semáforo aí, se for só um semáforo simples. A gente consegue até mesmo um semáforo de cruzamentos. Só que vai muitos componentes, né? Hoje em dia a gente faz de outra forma, faz com CLP ou microcontrolador. Mas no início era feito aí só com comandos elétricos, né? Por isso que tem algumas lâmpadas aqui para vocês terem uma ideia. Enfim, temporizador, função dele é esta: temporizar cada posição do comando elétrico. Então agora a gente vai partir lá para o diagrama de comando estrela triângulo. Por que foi falado do temporizador? Porque a gente vai usar um temporizador lá. Vocês vão entender por quê. E o que é importante? Se na aula de máquinas vocês aprenderam lá sobre a ligação estrela e triângulo, o porquê delas, agora a gente vai entender aqui na aplicação em comandos elétricos. Então eu vou desligar, vou minimizar aqui para a gente trocar de diagrama. Aqui nós estamos com o diagrama estrela-triângulo, de uma forma integral. Vocês podem visualizar do lado esquerdo o nosso comando auxiliar. Do lado direito o nosso comando principal. E ao centro temos duas ligações de motores, uma em estrela, outra em triângulo. A gente vai comentar rapidamente. Ao centro aqui nós temos a legenda, além dos dizeres aí da escola, comandos elétricos, Evolute, comandos elétricos, aula 6, estudo do YD significa do estrela triângulo, da partida estrela triângulo. Normalmente o Y indica estrela e o D significa delta. Delta na verdade é um triângulo, então ele indica triângulo. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse comando, eu vou aqui, primeiramente, apresentar a ligação estrela e triângulo, algo que vocês já devem ter visto na aula de máquinas, para a gente compreender o que esse circuito vai fazer. Então, eu elevei aqui, aumentei um pouco, e nós temos ligação em estrela, maior tensão. Ligação em triângulo, delta, menor tensão. Aprendemos nas aulas de máquinas que o mais comum é ligar o triângulo em 220 volts e ligar o estrela em 380 volts. Porém, aqui a gente só determinou maior tensão e menor tensão, porque de repente pode trabalhar com outras tensões, não é muito comum, mas pode acontecer. O que é importante para nós? O fechamento, a ligação. Então temos aqui que numa ligação triângulo, eu vou fechar o terminal 1 e 6, e o 1 e o 6 seria alimentado pela fase R. Vou fechar o 2 e o 4,
e será alimentado pela fase S. Vou fechar o 3 e o 5 e vou alimentar na fase T. Então isso aqui é a ligação triângulo, que lá na aula de máquinas a gente fez até o desenho de um triângulo, para que vocês compreendessem aonde está a tensão de linha, tensão de fase, enfim, que vai ser importante aqui para nós compreendermos. Aqui nós temos do lado esquerdo a nossa ligação estrela, que nada mais é do que alimentar o motor em 1, 2, 3 e fechar o 4, 5 e 6 num ponto neutro. Lembrem lá, se eu aplicar 380, em cada enrolamento vai ter 220 volts. Então, por isso que é importante a gente ter assistido a aula de máquinas primeiramente. Senão fica um pouco vago essa parte aqui. Então, isso é importante para nós, a ligação em si. Por quê? O comando estrela triângulo aqui vai fazer esta ligação. Os contatores, com suas combinações, vai fazer com que essas ligações funcionem. Qual primeiro? Primeiro em estrela, depois em triângulo. Vamos lá, vou diminuir um pouco para a gente observar o funcionamento. Mais um pouco. Aí. Então, vamos lá. Eu vou simular e vou explicando passo a passo o que está acontecendo e para que a gente compreenda aí. Mas vamos lá. Antes de começar a simulação, vamos olhar aqui. Nós temos 3 contatores. Vamos olhar no circuito principal para entender o que realmente vai acontecer. A gente sempre olha no circuito principal para entender qual que é a função desse circuito, qual que é a função desse comando elétrico aqui para esse motor. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um motor elétrico de 6 pontas, que permite 2 fechamentos, ou um fechamento triângulo ou um fechamento estrela. O fechamento estrela diz que é para maior tensão, se a gente fosse aplicar um 380, por exemplo. Entretanto, eu sei que no fechamento estrela eu posso aplicar uma tensão de 220. O que vai acontecer? Lembrando lá da aula de máquinas, a gente vai ter uma tensão menor no motor. Em vez de eu ter 220, eu vou ter 127 volts em cada enrolamento. O motor vai tender a diminuir a sua corrente elétrica, a sua tensão e a sua velocidade. Qual que é o importante para nós quando a gente fala de partida estrela-triângulo? Diminuir a corrente de pico de partida do motor. Então guardem isso daí. Para que serve uma partida estrela-triângulo? Para diminuir a corrente de partida do nosso motor. A gente já estudou quando estava dimensionando que a corrente de partida normalmente ela vem marcada na placa. Se for uma partida direta, a corrente ela é alta, às vezes 6, 7, 8 vezes mais do que a corrente nominal. Então, quando a gente tem uma partida estrela-triângulo, a ideia principal é diminuir essa corrente de partida. Como? Aplicando o motor primeiro em estrela. Primeiro eu ligo ele em estrela. Com qual tensão? Com a tensão que eu vou trabalhar em triângulo. A tensão que eu trabalho em triângulo é 220. Então eu vou aplicar o 220 em estrela. O motor vai receber nas suas bobinas, nos seus enrolamentos, 127 volts. Isso quer dizer que automaticamente a corrente vai cair, porque você está aplicando uma tensão menor. Lógico que o torque do motor vai ser alterado, ele vai ficar menor. Então, de repente, a gente tem que saber aonde a gente está aplicando este motor, qual que é a carga, para ver se realmente ele vai conseguir partir. Porque isso aqui é só partir o motor, é questão de 3, 4, até 7 segundos a gente partiu esse motor. Aí, após esse tempo, ele vai trocar a sua ligação automaticamente para triângulo.
que é a ligação correta para 220 volts. Aí o motor vai trabalhar em sua corrente normal. Só que o que vai acontecer? A ideia é vencer a inércia com uma corrente menor, com uma tensão menor no motor. Ao vencer a inércia, quando a gente mudar para triângulo, ele já não vai ter mais aquela corrente de partida, de repente de 6, 7, 8 vezes. Vai ter um pico? Vai, mas esse pico vai diminuir, de repente a 2, 3 vezes a nominal. Porque mesmo ele estando em movimento, na hora que a gente troca para triângulo, existe uma alteração brusca aí da corrente, mas nada comparado com uma partida direta. Então, a função do estrela-triângulo é essa. Guardem. Diminuir a corrente de partida. Então, vamos lá. Aqui nós temos o disjuntor motor, 3 contatores, K1, K2 e K3. Um motor elétrico e também temos aqui um relé térmico para fazer a proteção térmica. O motor é de 6 pontas. O que esses contatores vão fazer? Primeiro, quando eu acionar, vejam aqui, ó, Y igual a K3 e K1. Quando eu acionar o contator K3 e o contator K1, vai acontecer o seguinte: este motor vai ligar em estrela. Então, o que eu tenho que fazer primeiro no nosso comando? Acionar K3 e K1. Depois de um tempo, perceba que o K1 é comum. K1 continua e entra K2. Aí K2 e K1 vai fazer a ligação triângulo no motor. Só que existe algo importante que a gente não pode deixar de considerar. K2 e K3, em hipótese nenhuma, pode entrar junto. Porque perceba que a gente tem a fase principal de alimentação. E aqui a gente tem um contator fazendo o curto. Um curto entre as bobinas. Por quê? Ligação estrela. Olhando aqui, ó. Ligação estrela é feito um fechamento em curto no motor entre as pontas 4, 5, 6. Então, se eu acionar esse contator 2 e 3 junto, essas fases elas vão entrar em curto-circuito. Por isso que a gente vai ter um intertravamento entre K2 e K3, para que eles não entrem juntos. Ok? Então vamos lá para a gente entender o funcionamento agora. Então eu falei aqui basicamente do circuito de potência, como ele deve funcionar. Aqui está identificado para vocês terem uma noção boa aí do triângulo estrela. E agora eu vou energizar o circuito e vou explicando para vocês o que está acontecendo no circuito de comando, que é esse do nosso lado esquerdo, e no circuito principal, que é o do lado direito. Então vamos lá, vamos ligar aqui. Quando a gente energiza o circuito, a primeira coisa a fazer é ligar os disjuntores, tanto de comando quanto principal. Ok? Lembrando que esses motores estão aqui só para representar o estrela e o triângulo. Então eu liguei e energizei o circuito. Perceba que onde ficou vermelho é onde veio a tensão foi alimentada. Qual tensão? 220 volts, que é o que a gente está trabalhando. Então alimentei aqui, ó, já circulou tensão, desculpa, quem circula é a corrente, a tensão ela só energiza, gera um campo elétrico. Então vem até esses pontos onde a gente tem tensão. Então, vamos lá, vou deixar dessa forma aqui para ficar mais visual para vocês aí a posição. Então, aqui eu tenho relé térmico, botão 0, botão 1. Contato do temporizador. O que a gente está observando aqui? Ó? Quando eu pressionar esse botão B1, vai circular uma corrente aqui. Ó. Esse é o caminho que ela vai fazer. Vai energizar qual contator primeiro? K3. Por que eu tenho que energizar K3 primeiro? K3 eu não tenho tensão nele. Eu só tenho um curto-circuito que vai curto-circuitar quem? 4, 5 e 6. Qual ligação que ele está fazendo? 4, 5 e 6.
a estrela. Então esse é o primeiro contator a acionar. Perceba que quando ele acionar, K3, aí vamos observar o que ele vai fazer. Ele vai fechar aqui. Por que ele fecha esse contato 13 e 14? Simplesmente só para gerar um selo aqui. Na hora que eu soltar o botão, ele vai continuar energizado. Essa é a primeira função dele. Mantê-lo energizado. Segundo, ele vai fechar aqui, ó, 53, 54. Ele fecha aqui. Aonde vai circular a corrente, hein? K1. Bobina de K1. Neste momento, o motor vai começar a girar em estrela. Por quê? Eu fecho o 456 e na onde que eu aplico a tensão? Ó, RST vai ter que gerar tensão entre as pontas 1, 2 e 3 do motor. Isso acontece aqui quando fechar K1. Ó. K1 fechou. Aonde que vai circular corrente? No 1, 2 e 3 do motor. Então ele está fazendo esta ligação. Ligação estrela. Então vamos continuar aqui para vocês entenderem. Ok, fechou K1. Aí vamos lá, quando acionar K1, K1 vai fechar esse contato. Ele vai garantir um segundo selo aqui. Por quê? A gente vai entender aí que o K3 vai sair fora. Então o K1 tem que entrar aqui para quando o K3 sair, ele consiga manter o circuito funcionando. Então ele é um segundo selo. A gente vai entender que é um selo do próprio K2 aí que vai atuar adiante. Além deste contato 13 e 14, ele vai fazer o contato 53 e 54, que é selar ele mesmo, ou seja, manter ele funcionando, e energizar um temporizador, KT1. Por que ele energiza KT1? Para que conte um tempo. E o que o KT1 vai fazer? Vamos olhar o contato dele aqui. Ó. Ele está energizando o K3. No momento que ele contar o tempo, ele vai movimentar esse contato KT1 para a posição 15 e 18. Quem que vai desligar? Vai desligar K3, porque o 16 aqui vai sair fora, né? E vai ligar K2. Quem que vai manter K2 ligado? O próprio K1. Por quê? K3 aqui vai sair fora. Então eu não vou ter corrente circulando aqui. Nem aqui no botão, porque eu já soltei o botão. K1 vai manter o K2 ligado. Então manteve K2 ligado. K2 vai acionar após K3 ter saído. Então a gente sabe que o K3 já vai ter saído fora. Não corre risco de curto-circuito. E o K2 entra funcionar. Então o que faltou explicar aqui? Só a questão do intertravamento. Perceba aqui como que eu intertravo contatores. É só eu colocar o oposto na linha do outro contator. Então eu tenho o K3. Quem que está na linha dele? O K2. Por quê? O K2 e o K3 não podem acionar junto. Então, quando eu abrir o contato de K2, K3 não aciona. E do outro lado, quem está interrompendo a linha de K2? O próprio K3. Quem que é o primeiro contator a entrar? K3. Ele vai abrir esse contato. E não vai deixar com que K2 entre no circuito. Então isso aqui é o chamado contato de intertravamento. São os contatos fechados que abrem para que o outro contator não acione. Lá na partida reversão, que foi o que a gente falou na aula passada, tinha um contato de intertravamento. Que era de... Lá a gente tem dois contatores fazendo um lado e outro, a gente intertravava para que não fechasse curto entre as fases. Aqui da mesma forma. K2 e K3, se acionar junto, eu fecho o curto entre as fases. Então eu não posso ter esses dois trabalhando junto. Então pessoal, vamos lá, com calma. Vou ligar para vocês compreenderem. Prestem bem atenção, principalmente no temporizador. E lógico, nos contatores. Vamos lá, eu vou ligar e os primeiros contatores a ligar vai ser K3 e K1.
pressionei, soltei. Ó, energizou K3, energizou K1, energizou o temporizador, está contando o tempo. Deu tempo, perceba o temporizador movimentando aqui. Ó. Desligou K3, acionou K2. K1 não sai, uma vez que ele entrou, ele continua. Então, quem que eu tenho por segundo? K1 e K2. O temporizador continua? Continua porque é ele que está mantendo o K3 desligado e ligado K2. Então, vamos mais uma vez prestar atenção, só que agora lá no circuito principal. Como que eu desligo? Só pressionar B0. Perceba que B0 está acima de todo o restante do circuito, porque eu cortei aqui a tensão, ele corta a corrente elétrica nas bobinas, as bobinas retornam seus contatos à posição aberta. Ok? Tanto B0 quanto F7 conseguem desligar o circuito. Então vamos lá. Olhando lá no circuito agora principal aqui, ó, e o motor como trabalhando. Então pressionei, ligou K1 e K3. Deu um tempo, o K3 vai desacionar e acionar K2. Perceba que o motor é como se ele desse uma paradinha, né? Mas isso aqui ele está na inércia, ele está funcionando, a gente nem percebe ele. Ele não vai chegar a parar, porque é muito rápido essa transição. É lógico que aqui no nosso simulador deu para perceber que ele apagou e retornou. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? O que a gente pode observar? Agora ele está em triângulo. Ok? Como que foi feito exatamente esse fechamento? Como que ele estabeleceu aqui o triângulo? Vamos olhar. Vou desligar. Vamos fazer essa análise. Como eu fiz só análise em estrela, vamos fazer análise em triângulo. Aqui nós temos o motor em triângulo, ligação em triângulo delta. Menor tensão. Tensão em 220 normalmente. Fio 1 com 6. Fio 2 com 4. Fio 3 com 5. Vamos olhar aqui o nosso diagrama de potência. Aonde está o fio 1? Ou fase 1? Aqui, fase 1, indo para a nossa ponta 1 do motor. Vamos seguir esse cabo aqui agora que vai para o contator 2. Ele passa no terminal 1 do contator 2 e vai para o 6 do motor. Ok? Qual ligação ele fez? A primeira, 1 e 6. Vamos observar agora o 2. A fase 2, que é a S, está indo para o ponta 2 do motor. E também está indo, vamos seguir aqui, ó, 3 e 4 do contator. Descendo, ela está indo para o 4. Então eu estou fazendo a ligação 2 e 4. Atende aqui? Atende. 2 e 4 do nosso motor. E a próxima, 3 e 5. Vamos ver se atende? Nossa fase 3, ou fase T. 3. E passa pelo contator 2 e vem para nossa ponta 5. Então perceba que quando eu ligo o contator 1 e 2, automaticamente ele faz o fechamento triângulo no nosso motor. Então a princípio eu expliquei o estrela para vocês, que ele faz, né, o fechamento 4, 5 e 6 do motor. E o triângulo faz essa interligação através dos contatores. Então quem faz as ligações aqui é os contatores. Então eu não preciso fazer esse fechamento manual. Eu só faço o fechamento manual se eu for trabalhar com o motor de forma direta. Aí eu fecho ele em estrela ou em triângulo. Ok? Então é isso que a gente tem que se atentar. E o mais importante do estrela triângulo está nessas ligações aqui.
o 1 com o 6, o 2 com o 4, o 3 com o 5. E lembrando que se eu tiver com o contador 2 desligado, quem que vai fazer o fechamento? O estrela. Perceba que ele fecha aqui. Se ele fecha aqui, fechou esse contador, quem que vai fechar? 4, 5 e 6. E onde vai estar a alimentação? No 1, 2 e 3. Aí teremos o estrela funcionando. Então, pessoal, isso aqui foi uma explicação aí. Vou ligar novamente, vou até reduzir para vocês verem, que aí a gente consegue ver o diagrama de forma integral. Então, nós podemos colocar o nome aqui, né, como já foi passado para vocês. Quem conseguiu fazer o download do software, treinou, desenhou a partida direta com reversão, vocês podem também desenhar esse diagrama e também simular aí em casa, treinando, aí, entendendo um pouco mais sobre a partida estrela-triângulo. Lógico que iremos propor um exercício para vocês aí também, tanto para quem tem computador, para quem não tem, que possa fazer aí no caderno também, para que todos consigam obter o melhor aí possível. Então vou colocar aqui para ver, né, de forma integral o nosso diagrama. Lembrando que aqui foi separado, tá? Mas a gente sabe que é um único diagrama, onde eu tenho 3 fases. Aqui para potência é só pregar 2, derivar e vir aqui para o nosso comando. Na aula passada foi feito aí um diagrama único para vocês compreenderem. Aqui foi separado. Melhor para explicação, talvez. Então eu posso simular novamente. Perceba que agora a gente tem o circuito inteiro aqui, né? Fica melhor para visualizar. Fechei o outro disjuntor. Pressione o botão. Vamos lá, ó, K3 e K1 a início. Tá vendo? Ó? Fechou estrela, 4, 5, 6 em curto, fase em 1, 2 e 3. Contou aqui 5 segundos, abriu K3, fechou K2 e K1 já estava fechado. Alimentou RST ou L1, L2, L3 aqui no 1, 2 e 3. E alimentou também as fases em 4, 5 e 6. Respeitando, lógico, a fase 1 na fase 6, a fase 2 na fase 4, a fase 3 na fase 5. Então está aí o nosso estrela-triângulo funcionando. Como que eu desligo? Só pressionar B0. Tem um outro jeito desse circuito ser desligado? Vamos lá. Pressionei B1, ligou, partiu em estrela, corrente menor, tensão menor no motor, também velocidade menor, mas isso é só para a gente partir. Deu tempo de partida, o motor já entra em triângulo, continua funcionando naturalmente, com uma corrente estável e nominal, diminuindo o seu pico. Vamos supor que aconteceu uma falha, o motor travou, eu posso simular aqui o F7 pressionando ele. Perceba que abriu aqui, ó. F7 abriu o circuito de comando, cortou tudo, o motor parou de funcionar. Aí eu posso retornar aqui o F7 e ligar novamente o meu circuito aí para simular, entender ele da melhor forma. O que vocês estão vendo aqui é o que a gente monta na prática e ele vai funcionar naturalmente. Então, pessoal, isso é a nossa aula de hoje. A gente falou um pouco aí explicando sobre o funcionamento de um estrela-triângulo, da importância do temporizador, o que ele faz. Vocês puderam perceber aqui o KT1, é ele que é um dos principais, né, porque ele consegue fazer a alteração dos contadores. Ele desliga o K3 e liga o nosso K2. Então, essa é a função do nosso temporizador. Por isso que a gente explicou primeiro o temporizador, depois veio para cá. E na aula de máquina foi explicado aí as ligações estrela-triângulo e por quê. Então, só comentando rapidamente sobre a condição lá falada em máquinas e falada aqui em comandos. O que está acontecendo no motor? Quando eu parto ele em estrela, vou voltar lá, desligar.
Quando eu vou partir ele em estrela, o que acontece? Alimentou 220, quanto que vai cair no motor? No nosso motor, exatamente 127 volts. Por quê? Vocês calcularam lá. 220 dividido pela raiz de 3, eu tenho o valor da tensão de fase no motor. Então, tensão de fase no motor, quando eu estou aplicando o estrela e aplicando 220, vai ficar uma tensão de fase de 127. É neste momento que a gente tem a diminuição da corrente elétrica. Então, o importante é entender a aula de máquinas para a gente compreender aqui o que está acontecendo. Quando eu saio do estrela e vou para o triângulo, aí este motor recebe realmente 220 volts, tanto de tensão de linha quanto de tensão de fase. Aí ele vai fluir naturalmente na sua corrente nominal, normal. Então é isso que a gente tem que compreender. Eu diminuo a tensão para que diminua a corrente elétrica e o motor entre em funcionamento. Isso é bom? Muito bom, porque a gente não vai agredir a instalação, os cabos não vão sobreaquecer devido às partidas e a gente vai ter um controle melhor até da nossa instalação elétrica. Então é para isso que a gente faz o Estrela Triângulo. Adiante vocês vão ouvir falar sobre Software Starter, que é uma partida eletrônica que substitui essa. Talvez não seja muito utilizada até pelo preço. Muito dos lugares ainda utiliza a Estrela Triângulo, que é essa que vocês estão visualizando aqui. Então, pessoal, basicamente foi essa a nossa aula. Iremos passar um exercício de fixação, aí uma proposta para vocês. Esse diagrama elétrico também vai ser enviado para vocês, em conjunto um exercício, para que vocês consigam ter uma melhor aprendizagem sobre o nosso sistema de partida estrela triângulo. Então, bons estudos e até a próxima aula.